Imagine o seguinte, um dos jogadores mais conhecidos do futebol inglês, pelo menos dos últimos 12 anos, é um ex-Manchester United e um jogador da seleção inglesa. Pois bem, esse jogador pode estar a caminho do Corinthians. Isto não é conversa fiada, não. Na verdade, alguns já inclusive asseguram que já foi contratado. O Corinthians está em fase avançada, vamos deixar desse jeito aqui, né? De negociações para contratar o Jesse Lingard, que está livre no mercado após deixar o time da Coreia do Sul, após 2 temporadas na Coreia, em que ele foi muito bem, diga-se. Olha só, neste vídeo, portanto, vamos entender quem é o Lingard de verdade, porque essa contratação é enorme para o futebol brasileiro. Quais os riscos e desafios que existem neste caso? E se essa contratação pode impulsionar o Timão rumo a Libertadores e ao topo do Brasileirão? Fica comigo aí na medida do possível até o fim, que tudo isso será analisado com calma e com clareza e também com muita coragem, que é uma das marcas do canal. Peço para você, se possível, deixar o like. O ideal é que você deixe o like no começo, até para que não se esqueça. Mas, ao final do vídeo, se achar que a análise não é consistente, retire o like. Não tem problema. Aqueles que puderem, tiverem disposição e acharem também a análise consistente, deixa o Pix para dar uma força aqui para o canal. Se você for mandar um Pix, vai encontrar o nome de Andrea. Andrea é meu irmão italiano. A conta está no nome dele porque ele paga as contas aqui do canal. Beleza, gente? Quem puder mandar um Pix, fico muito grato. Se não for o caso, tá tudo muito bem, porque você já me ajuda vendo os vídeos aqui. Muito obrigado por essa enorme generosidade. Vamos lá, gente. O Jesse Lingard é um meio atacante inglês de 33 anos que começou sua carreira no Manchester United, um dos clubes mais lendários do futebol europeu e mundial. Revelado na base aí do Manchester, Lingard fez mais de 230 jogos oficiais pelo time principal, marcando gols importantes e conquistando títulos como a FA Cup e a Europa League. Em 2020/21 foi emprestado a West Ham, onde explotou sua carreira com 9 gols em 16 jogos na Premier League, incluindo gols contra grandes clubes da Premier League, né? Depois passou para o Nottingham Forest e mais recentemente atuou no FC Seul, onde foi capitão da equipe e virou peça fundamental no ataque com gols e assistências. Na verdade, foi um fenômeno lá na Coreia do Sul. Ele soma experiência internacional, técnica refinada e um currículo que poucas contratações no Brasil igualam. Não é pouca coisa não, gente. Isso aqui é contratação enorme. Mas o que torna Lingard interessante para o Corinthians? Vamos lá. Criatividade no meio de campo. Essa é uma marca desse jogador, né? A criatividade no meio de campo. Ele joga tanto como meia central, como meia aberto, com excelente visão de jogo, uma visão extremamente panorâmica e também capacidade de ligar a defesa ao ataque. É rápido também. E não é somente rápido, os movimentos do Lingard tornam o jogo muito rápido. Para esse jogo de transição que gosta de praticar o Dorival Júnior, eu diria que é um jogador vital para que as coisas funcionem muito bem. O Lingard também é conhecido pela sua movimentação inteligente dentro de campo. Ele não fica parado, ele lê o jogo, sai atrás da linha defensiva e cria espaços essenciais, não somente para as suas próprias infiltrações, mas também para o ataque aos espaços dos seus colegas de equipe. Detalhe interessante também, habilidade de finalização. E finalização, vamos lá, né? É aquilo lá que cansa muita gente, né? É aquilo que o Pedro Raul parece que não tem, né? Quando chega na hora de fazer o gol, manda a bola para todos os lugares, menos para a rede, né? É impressionante o Pedro Raul. Como ele é capaz, às vezes, de perder gols praticamente feitos. Bem, isto não é o que acontece com o Jesse Lingard. Mesmo sem ser um camisa 9 clássico, ele marcou gols pela seleção da Inglaterra e pela Premier League
em momentos importantíssimos, muitas vezes atacando os espaços, né, que são ocupados pelo próprio camisa 9. Um outro detalhe interessante que eu acho que chama atenção é a experiência em várias ligas. A Inglaterra, a Coreia, competições continentais, algo raro no mercado atualmente, né? Sobretudo para jogadores que estão livres. Por que isso é muito importante? É muito importante porque isso deve facilitar a adaptação do Lingard. Porque ele já esteve em mercados complexos, como a Coreia do Sul, foi muito bem, de tal sorte que a possibilidade de que ele se adapte também no futebol brasileiro é muito grande. É muito grande. E por que ele foi tão bem na Coreia do Sul? Em virtude de que, antes de qualquer coisa, ele foi extremamente profissional. Em um cenário onde muitos times brasileiros compram jogadores com pouca bagagem internacional, o Corinthians pode estar para entrar na era das contradições realmente diferenciadas. Já tem alguns jogadores e agora chega esse jogador inglês. Bem, Libertadores 2026, a Libertadores desse ano. Com a sua inteligência em campo, o Lingard pode ser o jogador que vai organizar as jogadas e virar uma espécie de jogador central para o time do Dorival, né? O jogador do time do Dorival. O Lingard é aquele jogador que ele conecta setores da equipe. Isto é importantíssimo porque esse time do Corinthians precisa justamente desses jogadores que conseguem passear dentro de campo pelos espaços, né, que conseguem conectar jogadores, consegue conectar quem está no ataque com aqueles que estão chegando ao ataque, consegue entregar também um bom relacionamento, uma boa conexão entre os pontas, os meias e o atacante. Não é muito fácil, é possível achar esses jogadores, muitas vezes, naqueles meias que tem um passe espetacular, aqueles meias cerebrais, como um Rodrigo Garro, que infelizmente tem um físico que não está ajudando muito, mas que para mim é um dos grandes craques atuando no futebol brasileiro. O Lingard, ele é diferente do Garro, porque o Garro, ele consegue gerar muito dessas conexões através dos seus passes perfeitos. O Lingard é aquele tipo de meia que consegue também entregar muito dessa qualidade através da sua própria movimentação. Da maneira como ele joga, como ele se infiltra nos espaços, na maneira como ele ocupa um espaço e se retira dele quando outros jogadores estão chegando para ocupá-lo. O Lingard deixa esse local e ataca o espaço no outro setor, mais à frente. É diferenciado, gente. Bom, ele também pode ser importante no Campeonato Brasileiro, certamente. O estilo de jogo dele incisivo, com passes em profundidade e finalizações, pode certamente resolver muitas partidas para o Corinthians. Sobretudo, gente, diante de times retrancados. Então, assim, o fato dele ser um jogador que, através da sua própria movimentação, ele consegue gerar características positivas para a organização da equipe no campo de ataque, não significa que ele também não consiga gerar passes. E esses passes, muitas vezes, são em profundidade. Isso é bastante interessante. Convenhamos, né? No futebol brasileiro atual, ter alguém com o currículo do Lingard é raríssimo, né? E pode mudar o patamar da competitividade do Corinthians. Mas vamos lá, nem tudo são flores, né? Eu preciso pontuar aqui para vocês, preciso ser franco, né? Com vocês aqui. Preciso ser realista. Bom, idade e desgaste físico. O Lingard tem 33 anos e o jogo no Brasil exige um ritmo intenso. Claro que é um ritmo com o que ele está acostumado. Ele pode ter desacostumado um pouco com esse ritmo na Coreia, mas ele esteve acostumado durante muito tempo com esse ritmo de jogo na Europa. Uma questão importante do jogo do Lingard e que pode levá-lo ao sucesso ou de repente há um sucesso menor no Corinthians, é o fato de que, para que o jogo dele tenha eficiência, ele precisa ter condições físicas aprimoradas, precisa estar numa boa situação física e precisa não ter muitas lesões, porque ele também demora um pouco para se recuperar quando ele tem algum tipo de visita à enfermaria, digamos assim.
Então, todo aquele jogo extremamente competitivo e que entregava competitividade para as suas equipes, aquele jogo praticado pelo Lingard na Premier League, é um jogo que pode, neste momento, necessitar que ele tenha um físico aprimorado. Eu não sei qual é a condição física dele neste momento. Não sabemos qual é a condição também do jogo na Coreia. É muito provável que seja um jogo com menos intensidade. Certamente é um jogo com menos intensidade. Agora, ao mesmo tempo em que isto pode ser um problema, há também uma outra questão. O que sempre marcou o Lingard foi a inteligência. E jogadores inteligentes, eles conseguem se adaptar muito facilmente, bem mais facilmente, a condições, a desafios extremos do que outros. Ele pode perfeitamente adequar o seu jogo a uma condição física que não é tão boa como antigamente, né, entregando uma qualidade semelhante ou parecida ao que ele entregava anteriormente. Uma outra questão, a adaptação, que muita gente pode falar, adaptação ao futebol sul-americano. Nem sempre estrelas vindas da Europa ou da Ásia conseguem encaixar a intensidade e o tiro que temos aqui, né? É um pouco algo que as pessoas vão falar, mas eu diria para vocês que a Coreia do Sul não tem um jogo tão físico, não tem um jogo tão intenso, não tem um jogo tão competitivo como temos no futebol brasileiro, mas a Coreia do Sul tem questões que dificultam a adaptação, questões culturais, uma língua que pouca gente que não é coreana entende, né? A distância, a cultura muito, muito diferente do que é a cultura inglesa. Então, é muito provável que todas essas dificuldades culturais coloquem a Coreia do Sul numa situação de dificuldade para o Lingard semelhante à do Brasil, de uma forma ou de outra. E se ele se saiu muito bem na Coreia, é provável que também se saia muito bem aqui no Brasil. Só a expectativa da torcida. Se ele vier e não render imediatamente, as críticas podem ser violentas. Este vai ser um argumento aí que muitos vão falar. Alguns vão falar, especialmente no Corinthians, vão esperar muito dele se ele não entregar. Ele vai ser vaiado, ele vai ser criticado. Sinceramente, você acredita nisso? Você acredita que a torcida do Corinthians tem essa pegada? Não me parece que tem. A torcida do Corinthians parece viver um amor com a equipe impressionante, sempre foi assim. Mas é inacreditável como isso agora parece que não uma crítica. Sabe? A torcida está muito paciente e muito voltada para a compreensão desses processos. Isto poderia ser realmente um problema em vários clubes brasileiros. Eu não acredito que possa ser no Timão. Vamos lá, gente. Vamos lá. Apesar de tudo isso, é claro que todos esses problemas aí que eu coloquei podem ser superados porque ele pode surpreender em virtude da sua inteligência fora de campo e inteligência dentro de campo, a tal inteligência tática. Bom, se confirmada mesmo essa contratação, parece que sim, que já está chegando mesmo, vamos combinar que não será apenas mais uma contratação de qualquer jogador no futebol brasileiro. Será uma mensagem clara. O Corinthians quer competir, quer nomes de qualidade e tem ambição internacional. Será um sinal aí, claramente um sinal, de que o futebol brasileiro ainda pode atrair jogadores de grande nome, de grande nome no futebol global, no futebol mundial. Mas claro, o futebol brasileiro pode atrair esses jogadores, mas não é qualquer clube que o faz. Quem faz é o Corinthians. E mais, algo também bastante interessante, o Lingard pode não apenas jogar, ele pode ensinar, ele pode liderar e ser peça que faltava para o Timão. Voltar a brigar por títulos em 2026. O Lingard é um jogador que também pode conectar ainda mais a marca Corinthians à economia mundial do futebol. Isso certamente é algo que pouca gente fala, mas, por exemplo, pouca gente imaginava que o Memphis fosse tão impactante para a imagem internacional do Corinthians. Na Holanda, o que se fala do Corinthians hoje é algo muito diferente do que se falava antes. As pessoas se interessam pelo Corinthians, querem conhecer o Corinthians, querem comprar a camisa do Corinthians, querem ver jogos do Corinthians. Por quê? Por causa do Memphis. É claro que isso também pode acontecer na Inglaterra e no restante da Europa. Então, sinceramente, na minha opinião, pode ser uma baita contratação.
É tão enorme esse movimento do Corinthians que, sinceramente, é melhor a gente deixar o cara chegar para ver o que vai acontecer. Então, claro que pode não dar certo. Sempre pode não dar certo. Mas, olha, é injusto a gente pensar dessa forma neste momento. Deixemos acontecer. E tem de tudo, na minha opinião, para ser um grande sucesso. É isso, gente. É isso. Se você gostou da análise, portanto, deixa um like. Deixa aí um pix para dar força para o canal. Grato pela generosidade de sempre.